Olá, amigos do canal História e Arte. Bom dia para todos vocês. Estamos quase terminando o mês de março, né, gente? Muito rápido. Eu até comentei em um podcast, né, que estávamos em fevereiro e eram os águas de fevereiro, fechando o verão, né, ao invés de março. Eu não sei no estado de vocês, né, para quem é do Brasil, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, até o momento, as águas de março não fecharam, né? Já estamos no caso, no mês de outono, né, no período de outono, perdão, mas basicamente não houveram muitas chuvas fechando o verão, né? Algumas, mas não tanto. Tá até bem quente, na verdade, ainda para o período de outono, até o momento, aqui do estado do Rio, que já é quente por natureza, enfim. Mas vamos falar do podcast de hoje. Gente, vi um filme muito legal, então o podcast de hoje será sobre a arte do audiovisual, né? Eu gosto muito de audiovisual e literatura, né? Eu destaco sempre isso. Entre as áreas das artes que eu mais gosto são esses dois. Ah, detalhe, vou destacar também, eu comentei no podcast anterior sobre uma peça, né, que estava ocorrendo aqui em Niterói, na minha cidade, que é a Cinderela Negra. Vou comentar sobre ela. Eu fui assistir. Então vou comentar sobre o filme primeiro e depois eu faço um breve comentário sobre Cinderela Negra. Então, gente, Predador, Terras Selvagens. Eu não sei se vocês assistiram esse filme no cinema. Eu tive a oportunidade de assisti-lo ontem pelo streaming da Disney. Muito bom, gente. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de filme, né? Predador, para quem já assistiu, tem vários filmes do Predador. Se eu não me engano, o primeiro foi lançado na década de 70, dentre os filmes do Predador, né? E sempre mostrou como ele é predador, né? É aquele que é um caçador, e dá uma ideia de mal, de perverso, um extraterrestre, né? Ele é de outro planeta. E sempre dá aquela ideia que ele é mau, mas por que ele é mau? A história não explica, ele só é um predador. Então já tivemos vários atores conhecidos, né, fazendo o filme do Predador. Tivemos até a atriz brasileira, mas que trabalha em Hollywood, que é Alice Braga, né, filha da Sônia Braga. Ela faz muitos filmes bons. Eu, às vezes, quando estou vendo algum filme com ela, o filme de Hollywood, né, com a Alice Braga, e ela está nesse também, entre um dos filmes do Predador, que, se não me engano, que ela participa de 2010. Esse que eu estou comentando é agora, lançado em 2025, passou em 2025 nos cinemas e está no streaming da Disney, né? Predador, Terras Selvagens. E o que eu quero destacar no filme, gente, o que eu tenho notado já há alguns anos, não apenas com a Disney, né, mas muito com a Disney, mas eu tenho notado uma desconstrução do vilão. Vocês já observaram isso? Tem observado? Para quem gosta de cinema, para quem gosta de filmes, né, audiovisual, tem observado isso, a desconstrução do vilão, dos vilões clássicos, né, como o Cruella de Vil, né, do 101 Dálmatas, da Malévola, né, que é da Bela Adormecida. Aí eu tô falando bem da Disney, né, personagens da Disney. O próprio Predador, Coringa, né, o Joker, Coringa, o arqui-inimigo do Batman, do universo da DC, né, ou DC. E aqui, literalmente, também a desconstrução a partir do filme do Predador, Terras Selvagens. Mostra o Predador por um outro viés, né, pela cultura dele. Então, assim, ele é um filme do Predador, mas totalmente diferente de todos os Predadores que você já possa ter assistido. Se você não assistiu e tem o streaming da Disney, tem interesse em conhecer a história do Predador, assistam desde o primeiro. Se eu não me engano, é por aí, década de 70, 80. Né? Eu acho que estou confundindo com 70 o Alien, que também tem o filme do Predador versus Alien 1 e 2, né? Que são dois alienígenas, né, de planetas diferentes, e o Predador vai, no caso, caçar o Alien. E um vai lutar contra o outro. Enfim, para quem tem o stream da Disney,
será ainda melhor. E se você assistiu a série Predador, a série Alien, que é outro tipo de alienígena, você vai notar que o filme Predador, Terras Selvagens, ele faz ligação com a série, tá? Então é muito interessante para quem, se você tem a assinatura da Disney, assista primeiro a série do Alien, que foi lançada ano passado também pela Disney, no streaming da Disney, e posteriormente a série, que se eu não me engano são 6 episódios, a primeira temporada, tá para sair a segunda temporada esse ano ainda, 2026, assista ao Predador Terras Selvagens, porque você vai entender algumas coisas que, mesmo que você só assista Predador, dá para entender. Mas se você assistir a série primeiro e depois assistir ao filme, você vai entender a ligação que é feita entre ambos, entre a série e o filme, tá bom? Não quero dar muitas, senão vai virar spoiler, né? Muitas ideias, né, do filme, senão vai virar spoiler. Mas assim, quero destacar essa questão da desconstrução do personagem vilão, né? Onde mostra o por que aquela pessoa se torna vilã. Ou às vezes ela nem é vilã, como o filme mostra, o do Predador. O Predador em si, nesse filme, mostra que ele não é um vilão. Ele está cumprindo algo da cultura dele, que é caçar. Então pra gente ele é vilão. Os outros filmes que passaram sobre o Predador, ele sempre dá a ideia que ele é um cara mau, ele é perverso. Mas não, ele tem alta tecnologia, ou seja, ele é mais avançado do que nós, né? Nós nos achamos o supra-sumo, né? Eu não posso dizer que sim nem que não, né, gente? Que existe vida em outros planetas. Não posso dizer, a ciência ainda não comprova isso. Ou seja, pode ser que exista, né? O universo é muito grande, né? Então, por que não? Né? Por que não? Mas também não posso dizer que sim, né? Será que estamos sozinhos no mundo? Não sei. Mas existem essas teorias, né? O próprio Carl Sagan, né? O cientista Carl Sagan, ele fez parte de um projeto que existe um satélite, me fugiu o nome do satélite agora, que ele está até hoje viajando pelo espaço, tocando músicas, inclusive uma música brasileira, acho que é uma bossa nova, se eu não estou enganado, que foi escolhida. Foram várias músicas escolhidas e também palavras de tipo olá, oi, bem-vindo, em vários idiomas, né? E o Carl Sagan fez parte desse projeto. O cientista Carl Sagan, já falecido, né? Tem documentários excelentes sobre ele também, com o Carl Sagan, que é o Cosmos, né? Ele foi refeito posteriormente, se não me engano, pelo National Geographic com outro autor, outro cientista atual. Mas vale muito a pena assistir Cosmos. Possivelmente vocês podem encontrar alguns episódios, talvez não completos, no YouTube, com Carl Sagan. E até com a temporada mais atual, que é com esse outro cientista, que eu não me recordo o nome agora. Tá bom? Então, esse podcast não será muito longo, era basicamente para falar sobre o filme, né, do Predador. Assistam, para quem gosta, né, para quem gosta desse tipo de história, ficção científica, né, assistam Predador, Terras Selvagens. O filme é muito, muito bom. Tipo assim, são quase 2 horas de filme, mas 2 horas que vale a pena. O filme é bom, é engraçado. Então, assim, diferente dos outros Predadores que você fica tenso, eu fico tenso. aquela coisa da ação misturada com mistério e, enfim, entre outras situações, eu fico bem tenso. Esse não, é um filme de ação, com uma mistura de aventura, ficção científica e um toque de comédia, que a Disney sempre faz isso, né? Quase sempre, na maioria dos filmes da Disney. Enfim, vale a pena. Então eu deixo isso como sugestão. A série do Alien, assistam a série do Alien, para quem puder. E na sequência assistam ao filme Predador Terras Selvagens. Beleza? Vale a pena, gente, vale super a pena. E quem quiser assistir aos filmes clássicos do Predador, estão todos disponíveis, literalmente todos disponíveis no site da Disney. É só ir na opção sugestões, e aí eles vão aparecer todos lá.
os mais antigos, tá bom? Desde o primeiro até o mais atual, que é esse. Foi disponibilizado no ano passado nos cinemas e agora já está no streaming da Disney. Inclusive a série Predador também, produzida pela própria Disney. Beleza? E excelente série, tá? Diga-se de passagem, muito bem produzido. Vamos lá, Cinderela Negra, gente, mudando de assunto. Eu comentei com vocês sobre a produção Cinderela Negra, né? Onde eu tenho uma amiga que está no elenco, uma amiga que estudamos juntos, né? Estamos juntos há um pouco mais de 10 anos atrás, roteiro de curta-metragem, com o querido professor Bebeto Abrantes, né? Um professor que eu considero como amigo, professor no caso ele é professor e roteirista e diretor de documentário. O foco dele é documentário, é o que ele gosta de fazer, o professor Bebeto, né? Lógico que ele trabalha com outras áreas, mas o foco dele é trabalhar com a realidade, né? Deixo até para vocês aí uma sugestão, estava disponível no YouTube, eu acho que ainda está, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a história do Rio Paraíba do Sul, tá? Onde conta a história do Rio, né? Onde ele inicia, até ele chegar a outras áreas do Rio de Janeiro para o abastecimento. Então ele foi um documentário que levou assim, mais de um ano de produção. O professor Bebeto fez parte dessa produção, e é um documentário muito legal. Estava disponível também na Amazon, no Amazon Prime. Mas eu sei que pelo YouTube vocês conseguem ver com excelente qualidade pelo site pelo canal, perdão, da Prefeitura do Rio de Janeiro, canal de educação da Prefeitura do Rio. Beleza? A história do Rio Paraíba do Sul. Documentário do professor Bebeto Abrantes. Beleza? E a Cinderela Negra, gente. Cinderela Negra é muito legal. Me diverti muito. É uma peça voltada ao público infantil, mas, cara, tem umas sacadas que só adulto vai entender. Que alguns personagens tiram, né? Que é tipo Simpsons, vamos dar um exemplo assim, que é desenho, mas só adulto entende. Ou até desenhos diferentes que o Cartoon Network passava, como apenas o Show, ou o Incrível Mundo de Gumball, que você vê que tem cara de criança, desenho de criança, mas só quem adulto viveu aquilo vai entender, tá? Porque não é uma coisa que é para criança. Ou até aquele outro Hora de Aventura, que eu acho que tem que ter uma classificação até um pouco maior, alguns desses desenhos, do que eles têm na verdade. Que eles não são para criança, literalmente falando. Enfim, são para um pouco maiores do que a idade que é classificada lá, meu ponto de vista. Enfim, galera, muito bom Cinderela Negra. É uma peça que está rodando aí, por enquanto, pelo estado do Rio. Pode ser que vá para outros estados depois. Já esteve no Rio de Janeiro mesmo, né? Recentemente eles estiveram aqui por 2 dias na cidade de Niterói, sábado e domingo. Eu aproveitei para assistir no domingo na Reserva Cultural, que é uma área de cultura mesmo aqui da cidade de Niterói, e no caso no espaço Nelson Pereira dos Santos, né? O espaço de teatro e entre outros eventos culturais fica dentro da reserva, mas quem cuida desse espaço é a Prefeitura de Niterói. E muito legal, gente, muito legal. A peça deve ter uma duração aproximada de 1 hora, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 10 mais ou menos. Mas não é cansativo, pelo contrário, é muito dinâmica. É um musical, tá? Mas é um musical legal, aquele musical cansativo, pelo contrário. Tem uma pegada bem africana, tá? A história se passa literalmente na África. Quem quiser saber mais sobre eles, joguem no Instagram, eles têm um Instagram, tá? Joguem lá, Cinderela Negra, @, né? Põe um @ e digitem tudo junto, Cinderela Negra. Vocês poderão ver algumas fotos deles, do elenco deles falando, né, também, né? Os atores comentando sobre a peça. Eu até postei uma foto com eles, né? Ao lado da minha colega, que é a Isabelle, né? Minha colega de estudos, né? De projetos, que é a Isabelle Brum, juntamente com o elenco, né?
E postei no meu Instagram, que vocês também podem me encontrar, quem desejar, que é Marcos Paulo Rangel 99, tá bom? @ Marcos Paulo Rangel 99. Esse é o meu. Tá bom, gente? Muito bom, vale a pena. Acompanhem eles, que eles com certeza vão falar onde estarão em outros lugares se apresentando. Vale a pena. Beleza? E deixando destaque mais uma vez para quem desejar posteriormente cursar a formação em educação especial e agente de apoio à educação especial na perspectiva inclusiva, ou seja, para quem deseja fazer uma formação inicial ou uma formação continuada, um aperfeiçoamento, estamos com previsão de 2 turmas para agosto, tá? Pelo Espaço Pedagógico Gabriela Viana, curso 100% online, com aulas ao vivo, não é síncrono, até temos algumas aulas assíncronas, 2 no máximo. Né? O assíncrono é você estar sozinho, né? É autoinstrutivo, mas nossas aulas são ao vivo e com tutoria, tendo resposta em até 24 horas via WhatsApp, tá bom? A pergunta pode ser feita tanto no grupo como no privado para um dos professores, que no caso sou eu ou a professora Gabriela Viana. Nosso conteúdo é sincronizado, então tudo que é dado em uma turma é dado na outra turma, então nós trabalhamos dessa forma para que seja uma coisa trabalhada junta, né? Independente, mesmo sendo turmas diferentes, trabalhamos dessa forma para que seja algo bem retilíneo, vamos dizer assim. Beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu ia falar só sobre Predador, mas acabei aproveitando para falar de outras coisas, né? Como a peça que tive a oportunidade de assistir no domingo. Vale a pena assistir. Próximas oportunidades, Cinderela Negra. Procure no Instagram, @Cinderela Negra. Tá bom? É o nome do Instagram. Se quiserem ver o meu, tá lá também. O meu Instagram, @Marcos Marcos Paulo Rangel 99. Tá bom? Esse é o meu Instagram. Assistam Predador para quem curtir. Predador, a série, são mais recentes, e os outros filmes, se desejarem, no Disney Plus. Beleza? Minha sugestão para vocês de audiovisual, da arte do audiovisual. E é isso por hoje, tá bom? Em breve vamos falar um pouco sobre política, tá, gente? Quero muito entrar, estamos em ano eleitoral, né? Então quero muito entrar na temática da história política, que é uma área que eu gosto muito. Então provavelmente vamos falar no próximo post, né? No próximo podcast sobre história política. Gente, descobri ontem que o nosso podcast também está disponível no Audio Bible, tá? Então se alguém aqui é assinante do Audio Bible, mesmo que não seja assinante, é possível ouvir o Story Art do Audio Bible de graça, tá bom? Basta utilizá-lo no Amazon Alexa ou baixar o aplicativo Audio Bible para o seu celular mesmo, seu smartphone, e baixar o Audio Bible, né? Que é o audiolivros, né? Você pode ouvir livros. Então, o podcast História Arte está lá disponível. Eu não sabia, descobri ontem que está disponível lá também, além de outros canais, né? Como o Spotify, né? Também está disponível no YouTube. Aí algumas lá de fora, algumas operadoras lá de fora, como o Radio Public, Spreaker também. O nome é Spreaker mesmo, tá, gente? Com R. Spreaker, CX Rádio, que é aqui do Brasil. Brasil e América Latina, se eu estou enganado, CX Rádio. Entre outros. Não consigo lembrar todos de cabeça, gente. Mas é isso, tá? Amazon Music também, Amazon Alexa, tá bom? E agora eu descobri ontem que no Audio Bible vocês também conseguem ouvir de graça. Podem baixar o aplicativo. O Audio Bible, boa parte do conteúdo é pago, mas os podcasts estão de graça, inclusive o Story Art. É isso, galera. Bom final de semana para vocês. Estamos terminando o mês de março e já quase iniciando o mês de abril. E nos vemos no próximo podcast aqui do canal Story Art. Um abraço para todos do Marcos Paulo, professor de História, de Pedagogia. Vocês já conhecem minha história, né? Por isso que eu não falo muito sobre isso.
Enfim, trabalhando atualmente, voltei, né? Retornei para o serviço público temporário, agora não mais na função de voltada literalmente à educação especial, mas como professor adjunto, né? Professor auxiliar na área da educação infantil e anos iniciais pela Prefeitura de Maricá. Então, na verdade, a minha função propriamente dita, o nome dado é Agente de Desenvolvimento Infantil, é o nome da minha função, onde eu trabalho com foco no desenvolvimento lúdico dessas crianças, né? Seja na área de letramento, né? Que tem sido meu foco nesse momento, desenvolver a parte de leitura deles, trabalhando a criatividade deles também, na parte artística, interpretação de texto e afins. Melhorando a leitura, né? Escrita também. E é isso. E a parte histórica, que eu não posso deixar de trabalhar com história, né? É uma história, então aproveito para trabalhar a parte de história com livros da própria biblioteca da escola. E é isso, gente. Um abraço para todos. Até o próximo podcast História e Arte. Qualquer coisa, comentem aqui no canal. Até temas que vocês tenham interesse, que eu posso pesquisar e podemos falar sobre eles. Tá bom? Um abraço, galera.